Estamos de volta para mais uma videoaula aqui na plataforma VB Reflexologia Podal. Nós vamos dar continuidade na apostila na página 8. Agora nós vamos estudar sobre a história e a origem da reflexologia. Todos vocês que estão fazendo o curso, eu aconselho que leiam muito, o máximo possível, e diversos tipos de assuntos, porque isso vai fortalecer ainda mais o cérebro, exercitar o cérebro e a mente de vocês, para que vocês possam compreender coisas que talvez em uma simples leitura o cérebro não consegue entender. Inclusive eu tenho aqui dentro da clínica uma biblioteca para quando pessoas que vêm acompanhar os pacientes possam ler, tá bom? E tem diversos tipos de livros relacionados a diversos tipos de estudos. Quando nós lemos, nós exercitamos a mente e o cérebro. Você sabia, falar nisso, que o nosso cérebro ele é preguiçoso? Isso é um tema que não está na apostila, mas eu achei interessante agora abordar. Eu explico isso para alguns pacientes. Vocês percebem que quando vocês têm uma causa, um assunto difícil para ser resolvido, você sempre pensa assim, ou eu sempre penso assim, as pessoas em geral sempre pensam assim, eu vou deixar para depois eu resolvo isso. Quando é um assunto muito difícil, tá, de se compreender, a gente pensa assim, bom, depois, com a cabeça fria, eu leio, eu vou procurar entender sobre esse assunto. E nisso o cérebro vai viciando e acostumando a deixar muitas coisas para depois. Inclusive, quando a pessoa fica doente, adoece, a primeira coisa que o cérebro pede é medicamento. Por quê? Porque é o mais fácil. Opa, toma um medicamento que logo logo você vai melhorar. E nós vamos viciando também no uso de medicamentos. Quando nós tratamos a pessoa através da reflexologia podal, em pontos específicos, nós pedimos para o cérebro trabalhar aquele determinado órgão, aquela determinada víscera ou aquele determinado membro. E aí, todas as semanas, vocês estimulando aqueles pontos, o cérebro já está acostumado a não trabalhar em prol da sua saúde, está viciado a deixar tudo para depois, começa a entender que, opa, agora eu tenho que trabalhar, estão me chamando, eu preciso trabalhar. Então, nas sessões de reflexologia, você faz com que o cérebro volte a ficar ativo e enfrente qualquer tipo de problema e dificuldade logo de imediato. Porque quando nós temos uma causa difícil ou vamos enfrentar algo que nós não estamos acostumados, nós temos duas reações, ou luta ou fuga. Ou nós lutamos naquele momento, criamos coragem, ganhamos força para lutar, ou nós fugimos. E na maioria das vezes o cérebro está acostumado a fugir. A partir das sessões, não. Ele vai se renovar, ele vai acostumar a lutar, resolver naquele momento. Porque quando você toca aquele ponto, quando você une aqueles pontos constantemente, você obriga, essa é a palavra, o cérebro a trabalhar. E depois de algum tempo, o cérebro acostuma e passa a não ter mais dificuldades em resolver problemas imediatos. É um assunto bem interessante, achei legal abordar aqui. Talvez algo que eu nem traria para o curso, mas vocês passam a entender um pouco mais sobre o cérebro e a mente humana. Agora, nós vamos falar sobre a origem e a história da reflexologia na página 8. A reflexologia funciona atuando de forma medicinal e terapêutica no combate às dores e doenças mais comuns do nosso organismo, através de pressões
exercidas em determinados pontos reflexos do corpo. Eu expliquei para vocês na segunda aula. Expliquei esse assunto para vocês na segunda aula, quando eu ensinei o que é a reflexologia podal. E vocês vão ver muito mais a respeito desse assunto e já estão vendo aqui novamente. Esses pontos reflexos podem ser encontrados, olha só, nas orelhas, onde é chamado de auriculoterapia, nas íris dos olhos, nas palmas das mãos e na planta dos pés, que é a reflexologia podal. Existem outros locais onde pode ser aplicados a reflexologia, como no rosto, na mandíbula, em partes específicas do corpo e aí por diante. De repente, você está aprendendo sobre a reflexologia podal, vai se tornar um especialista, um profissional, e mais para frente vai agregar outros tipos de reflexologia. Eu acho muito importante e acho super interessante, principalmente para você que tem uma visão diferenciada do futuro. Bom, vale a pena investir. Origem da reflexologia podal no Oriente. Bom, esse método de cura já existe há pelo menos 2.500 anos antes de Cristo, quando os egípcios já demonstravam utilizar tais conhecimentos através de pinturas arqueológicas. Ou seja, o primeiro registro, que foi uma imagem encontrada em uma tumba, né, na época, essa imagem mostrava um médico sendo tratado por um reflexologista palmar e um reflexologista podal. Possivelmente, essas duas pessoas que estavam tratando esse médico também eram médicos, porque no tempo antigo, e vocês vão ver também isso um pouco no Ocidente, apenas médicos podiam usar essa técnica. Ela foi crescendo, foi evoluindo, tá? Na China, a técnica milenar é aplicada até os dias de hoje. Foram os chineses os mais interessados a desenvolvê-la. Escrituras antigas de origem chinesa detalhavam os conhecimentos sobre este método antigo em relação aos pontos de reflexão encontrados no corpo. Houve, em um tempo antigo, depois de Cristo, uma inquisição pelo mundo, onde todo tipo de cura que não era comprovada cientificamente foi perseguida. E, inclusive, a reflexologia podal, que nessa época não tinha nenhuma comprovação científica. Porém, na China, essa inquisição não aconteceu. Então, essa é um pouco da história da reflexologia podal no Oriente. Agora nós vamos falar sobre a reflexologia podal ganhando força no Ocidente. No Ocidente, a técnica se tornou conhecida através dos estudos de alguns médicos europeus que comprovaram os diversos benefícios oferecidos pela reflexologia podal através do Dr. William Fitzgerald. Fitzgerald é considerado o pai da reflexologia. Ele conseguiu modernizar e melhorar a forma de atendimento, a forma terapêutica e medicinal desses pontos encontrados nos pés. Então, Fitzgerald, ele é o pai da reflexologia, e existe também a doutora Eunice, que é considerada a mãe da reflexologia. Ela dedicou 40 anos da vida dela no estudo da reflexologia podal, ou seja, ela era reflexologista e também reflexoterapeuta. Então, são duas pessoas que trouxeram para a época o melhor da reflexologia para o Ocidente.
Relatos também informam que o Dr. William ele fez com que a reflexologia podal ficasse muito conhecida em um show de uma cantora muito famosa para a época que estava fazendo uma apresentação e não estava conseguindo alcançar as notas mais agudas de uma determinada canção. No meio do show, ele pediu para fazer uma pequena sessão de reflexologia podal nessa pessoa, tratando o diafragma, o pulmão, a caixa torácica dessa pessoa e mais alguns outros pontos, na frente de todos os convidados, de todo aquele público. E depois pediu que ela voltasse e tentasse cantar a mesma canção. E essa pessoa conseguiu alcançar as notas que anteriormente ela não estava conseguindo alcançar. Imagina, aquela pessoa que estava cantando era a celebridade da época. Então a reflexologia deu um boom no Ocidente através desses acontecimentos. Legal? Então vocês podem estudar mais, pesquisar mais. Isso é muito interessante para vocês, porque é um conhecimento que vem à parte. Vamos falar um pouco também na página 9 sobre a anatomia básica dos pés. Não sei se vocês sabem, mas o pé é formado por 26 ossos, além de tendões, músculos, ligamentos, artérias, veias, nervos e pele. As funções básicas dos pés são suportar todo o corpo. Aqui existe um outro segredo. Vocês notam que todo o nosso corpo e organismo realmente está relacionado com os pés, porque nós temos músculos, nós temos um órgão que comanda os músculos, nós temos os tendões, nós temos um órgão que comanda os tendões, temos os ligamentos, temos as artérias e veias, temos órgãos que comandam esses ligamentos, artérias e veias. Temos nervos e pele, nós temos órgãos também que comandam nervos e pele. Então, quando você trata a pessoa através da reflexologia, você consegue entender que todo o nosso corpo está relacionado com os pés. E vocês vão aprender ponto por ponto desses órgãos, dessas vísceras relacionadas a todos esses pontos que eu acabei de citar. Vamos ver também as principais zonas de reflexoterapia. Olha, eu falei um pouquinho para vocês sobre algumas zonas de reflexoterapia, sobre algumas técnicas, mas aqui tem muito mais. As principais áreas reflexas trabalhadas são as mãos, que é a reflexologia palmar, os pés, que é a reflexologia podal, a orelha, que é a auriculoterapia, a coluna, que é o reflexo vertebral, a face, que é o reflexo facial, o crânio, que é o reflexo cranial, separadamente os reflexos da boca, dente e nariz. Você pode se tornar um profissional completo, aprendendo todas essas técnicas. Imagina, na sua cidade, você trabalhando todos esses pontos, se só com a reflexologia podal você já vai conseguir se manter e se destacar profissionalmente na sua cidade, imagina se você conhecer pontos por pontos desses. Por isso que é importante fazer o curso, investir, aprender, porque uma certa vez eu vi sobre a reflexologia podal num anúncio e acabei comprando um cursinho, mas bem baratinho mesmo. Só tinha os mapas dos pés e um monte de texto que você encontra no Google. Ou seja, você não sabe por onde iniciar, você não sabe por onde terminar, você lê sobre aqueles pontos, não sabe como tratar ponto a ponto. Aqui não. Além de vocês terem todo esse conhecimento, vocês estão aprendendo sobre diversos outros tipos de reflexologia, de reflexos pelo corpo. A zonoterapia é a ideia básica, tá? De que o corpo está dividido em 10 fatias.
5 do lado esquerdo e 5 do lado direito. Foi através dessa zonoterapia que esse Dr. William tratou naquele exato momento aquela cantora, trabalhando também com pontos específicos da garganta daquela cantora, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Mais para frente vocês veem aí os mapas. Você vê em um pé, você vê alguns traços. Esses traços significam as zonas. Significam as zonas de terapia. Então nós temos primeiro aqui o pé esquerdo, temos depois o pé direito. Temos também o dedão esquerdo e dedão direito. Quando você trata o dedão, você trata essas 5 fatias traçadas do lado esquerdo. E quando você trata o dedão direito, você trata essas 5 fatias relacionadas à parte direita do seu corpo. E aqui, quando você trata também cada dedo do pé e cada região dessa, você trata essas zonas do lado esquerdo e do lado direito por completo. Tá bem? Na página 11, nós temos um texto, Viver e Ser Reflexologia. Faz parte do meu terceiro livro, na verdade, né? Do meu terceiro livro, que é o livro de Medicina Natural Integrativa / Reflexologia Podal Neurofisiológica. Então são algumas questões interessantes que eu achei legal trazer para o curso. Depois eu tenho na página 12 um texto meu falando sobre a pandemia. Tenho também problemas de saúde relacionados a órgãos e vísceras, também é um texto do qual escrevi. Temos na página 14 a continuação desse texto. Na página 15, a reflexologia podal. Isso é tudo interessante vocês lerem, para que vocês tenham a própria interpretação de vocês. Foram todos textos e conteúdos escritos por mim através do pouco conhecimento que tive ao longo da minha carreira como reflexologista. Aí, nós vamos continuar depois na página 16, onde eu vou ensinar para vocês sobre dores e patologias de diversos tipos, sendo elas inflamatórias, crônicas, ósseas, agudas, autoimunes e degenerativas. Vocês vão conhecer um pouco mais sobre isso. Antes de falarmos sobre esse assunto, eu vou deixar agora para vocês um vídeo, ou seja, um documentário que fala um pouco mais sobre o cérebro e a mente humana, para que quando vocês começarem a entrar agora nesses assuntos relacionados à reflexologia, vocês possam compreender e entender que tudo é possível quando você consegue fazer um bom trabalho para que o cérebro e a mente possa responder o tratamento de maneira eficaz. Paramos por aqui. Assistam esse vídeo, esse documentário e nos vemos em seguida.